perderam. Ou empataram. Deixou na cara do gol o apresentador Tetra. Porque a partir de agora, o Assunção... Ih, rapaz, meu amigo Faz Vadinho. o gol, meu filho. Obrigado, você me deixou na cara do gol. O Vadinho da Tupi tá me enjoado, mandou... O Vadinho da Tupi tá enjoado, Tá enjoado, sei, Pascoal. tá enjoado. Ele me mandou a mensagem ontem. Como é que pode o time ser tão diferente na Libertadores e no Brasileiro? Calma, Vadinho, nós vamos falar do Palmeiras agora, que empatou ontem com o Fluminense, do Fernando Diniz, no Allianz Parque, 1-1. Pascoal, e o jogo ontem entre Palmeiras e Flu? Primeiro quero dar os parabéns para o Fernando Diniz e para o Fluminense. Opa! Sim. Porque entendeu como era o jogo contra o Palmeiras. Sim. E você entender como tem que jogar contra o Palmeiras já é um grande passo. O que é que fez o Fluminense? Primeiro, tirou o espaço do Palmeiras de jogar. A marcação foi sensacional do Fluminense. Poucos espaços para a equipe do Palmeiras. O Fluminense esteve até mais próximo de fazer o gol no primeiro tempo. Tem essa defesa espetacular do Everton. Tem outros lances em que o time viveu um momento muito interessante. Tem esse lance aí que tem gente que discute, mas para mim isso é pênalti. Foi pênalti, Pascoal, para você? Porque é o seguinte, o jogador não é obrigado. Não tem jogador obrigado a correr a 200 por hora. Ele pode começar a 200 e parar a 20. Sim. Ele não tem obrigação de correr o tempo todo na mesma velocidade. Ele pode mudar o passo mais lentamente, porque ele pode chegar na bola, ele pode calcular a trajetória da bola com o adversário chegando, ele vai diminuir o passo, ali tem um contato e é pênalti. Sabe por que eu estou falando isso? Porque essa semana vai acontecer o mesmo lance e vão marcar pênalti. A semana passada vai acontecer o mesmo lance e marcaram o pênalti. Ontem não marcaram. Entendeu? Entendi. Porque mudou o passo, ele diminuiu a velocidade. Quem que está escrito? Onde é que está escrito que o jogador tem que ter a mesma velocidade sempre? Onde é que está escrito? Me explica. Na regra está escrito que tocado é pênalti. É fato. Certo? Ele deu um tapa na bola, o goleiro veio e fez o pênalti. É isso. Na minha opinião. Olha lá, Pascoal, olha lá. Não tem. Agora. Essa deixadinha do pé. A deixadinha do pé para trás denuncia. Do pé mas tem um toque. Do Rony, vindo do Rony. Não, eu concordo com você. Ontem a gente concordou com isso. A deixadinha pro pé, mas ele foi tocado. Sim. Não tem. A bola não deixa o pé. O goleiro não pegou deixa o pé, a bola. talvez ele seria tocado da mesma forma. Em nenhum momento o goleiro do Fluminense pega na bola. Sim. Ele afrouxa. Olha lá, Pascoal. Passou pelo goleiro, só tem um toque no adversário. Bota na mancha, na minha opinião. Eu acho que foi pênalti, Pascoal. Na minha opinião. Agora, as pessoas, cada um escolhe uma versão para o mesmo fato, né? Na minha opinião, foi pênalti. O Zinho estava ali, tá rindo. Olha o Zinho lá no telão. Fala, Tetra. Foi pênalti, Tetra? Não, ontem a gente discutiu isso, na minha opinião, eu não daria pênalti. Né? Assim, olhando a jogada, eu vejo que o Rony, ele toca na bola e não vai mais alcançar a bola. Já tinha um jogador do Fluminense chegando, o Samuel Xavier. Então, quando ele percebe que não vai chegar na bola, que não tem o controle da bola, ele deixa o corpo para ter o contato. O Fábio foi imprudente, né? Saiu, tem um contato, mas muito porque o Rony procura esse contato quando ele vê que não vai alcançar a bola. Se ele tem o domínio da bola, aí eu até concordaria com o Pascoal. Mas olhando a imagem, eu percebo que ele dá um toque, o toque sai muito longo. Tanto é que sobra pro Hélio, que aí esse se perde o gol, né? Aí é uma Era outra só o Hélio fazer o gol, acabou a polêmica. Acabou a polêmica toda. Agora, na minha ideia, né, na minha experiência, eu percebo que o Rony... E ele faz muito isso, artilheiro, gosto muito do Rony Rústico, né? Um cara carismático. Eu gosto muito do Rony. Mas ele faz muito isso, ele procura, ele se joga. Então ali eu percebo que ele não tem mais o controle da bola e aí ele espera para tentar cavar o pênalti. E o Abel Ferreira, né, o histórico treinador do Palmeiras, após a partida, reclamou da arbitragem. Veja aí. Assim, nós fizemos, na minha opinião, um bom jogo, com muita intensidade, entramos fortes. Não queríamos que o jogo tivesse paragens, mas, mais uma vez, alguém deixa que quebrem o jogo. A culpa não é do adversário quando se manda com 3 jogadores para o chão. A culpa é do árbitro que permite que isso aconteça. Já vos disse mais que uma vez que ninguém controla o resultado e temos que o aceitar, mas hoje deveríamos, por tudo o que fizemos, ganhar o jogo, mas o futebol nem sempre tem justiça. E aí, hein? Declarações do Abel.
Não, foi o Sávio Pereira Sampaio, né? Sávio Pereira Sampaio. Que é irmão do Wilton Pereira Sampaio. Exato. Os dois são árbitros FIFA. Mas ontem ele caprichou. Pascoal. Ontem ele foi permissivo. Sim. Né? Ele O Fluminense permitiu. entendeu muito bem isso, né, Pascoal? Principalmente o Wellington, entendeu? Principalmente o Wellington. O Wellington deitou e rolou na canjica. Pascoal. Deitou e rolou na canja. Opa! A gente tá aqui... A nossa felicidade é que a gente tem... A gente tem estrelas. É uma rapaziada que entende do assunto aqui. Esses caras são fenomenais e foram fenomenais no futebol. Então, por exemplo, olha a carinha daquele cidadão ali. O sorrisinho. Focaliza daquele cidadão. Quando o árbitro tirava o pé, a gente pisava fundo, né? Tem isso, né? E o jogador sente muito isso no campo, né? Claro, percebe, o cara percebe. O árbitro não tá... ele tá deixando chegar. E aquele nosso amigo? Nosso amigo que ficava falando com o árbitro com a mão pra trás, assim? Eu não acredito que o senhor errou esse lance. Tem um outro rapaz que ele ia falar pro juiz assim. Tem um outro rapaz, que aqui é esse gênio do futebol, que vai assim. Ele põe a mãozinha pra trás e falava assim: não é possível que o senhor vai deixar dar pontapé o jogo inteiro. Não acredito. O senhor não é árbitro de permitir isso. Era o que ele falava. Eu só tô falando o que eu ouvi ele dizer dentro do campo. Né? O que ele falava, educado, sempre muito cortês, muito educado. Aquela pressão de leve. O Zinho só ficava bravo quando ele saía no meio do jogo. Você queria ver o Zinho transtornado, era tirar o Zinho de campo. Bico do Zinho. Você tirava o Zinho durante o jogo, ele ficava enjoado. Aí você tinha um cara enjoado. Agora, ele era educado com a arbitragem. Então, o árbitro foi permissivo. Sim. O pau cantou à vontade. Teve um lance que até o Abel falou. Teve um lance que 3 jogadores foram derrubados na mesma bola. E é verdade. É verdade. E o Sávio permitiu. Agora, Pascoal, falamos aqui dos méritos do Fluminense. O Pascoal falou aqui, parabéns ao Fluminense, grande atuação. Agora, mostramos ali a classificação do Campeonato Brasileiro e vimos que os 3 times considerados os grandes favoritos estão para baixo. O Palmeiras, 6 pontos apenas no campeonato, Flamengo 5, Atlético Mineiro 8. Por que o Palmeiras está sendo tão diferente no Brasileiro do que ele é na Libertadores da América? Tem uma explicação, Fábio Luciano? João, o Palmeiras tem um grande time, mas eu acho que os jogos do Campeonato Brasileiro eles são um pouquinho mais complicados para o Palmeiras do que esse grupo que o Palmeiras está enfrentando. É lógico que você não escolhe adversário, né? Sim. O que você tem que fazer é procurar fazer o melhor trabalho para você vencê-los. Mas a qualidade do grupo do Palmeiras da Libertadores favorece ao jogo, enfim, a confiança desses atletas, né? São times muito inferiores tecnicamente. E ontem, por exemplo, o Palmeiras enfrentou um adversário que, além da qualidade, um time bem treinado, né, pelo recém-chegado Fernando Diniz, conta com jogadores experientes, aí como o Pascoal disse muito bem, teve o entendimento do jogo, então marcou muito duro, entendeu a maneira como o árbitro estava lidando a partida, então recuou as suas linhas, marcou forte na hora que era necessário, tentou jogar no contra-ataque, criou algumas chances de gol para isso. Então eu acho que passa baseado no que a gente está vendo no início da Libertadores e no Campeonato Brasileiro, eu acho que a diferença técnica dos adversários do Palmeiras estão fazendo a diferença, mas é lógico que o Palmeiras poderia estar muito melhor colocado dentro do campeonato pelo elenco que tem, pela capacidade que tem do seu treinador e dos seus jogadores. Zinho, por que essa diferença toda? Concorda com o Fábio Luciano, é isso? Sim, passa por isso. Se você for ver, o Palmeiras pegou o Ceará, que é uma boa equipe, não está na zona de rebaixamento, né, nesse início do campeonato. Sim. Mas é uma boa equipe. Sim. Né? Tá sempre brigando pela Copa do Nordeste. Me chama a atenção, né? Fortaleza e Ceará, nesse início, estão na zona de rebaixamento. Eu acho que isso muda ao longo da competição, mas é um campeonato perigoso. Agora, sim, pega o Ceará. É um resultado que o Palmeiras era favorito para ganhar em casa. Perder esse jogo, acho que esse início foi a grande surpresa. Porque você empatar com o Flamengo fora de casa, você até empatar com o Fluminense bem organizado, com bons jogadores, com o início de trabalho aí do Fernando Diniz. O Goiás lá, um jogo que poupa alguns jogadores, pensa na Libertadores. É jogo que complica mesmo, fora de casa, campo diferente. E ganhou do Corinthians, aí sim sobrando, né? O jogo que seria, de repente, o que chama mais atenção, que é o líder do campeonato. Olha, o líder do campeonato, o Palmeiras ganhou de 3, poderia ser 5. Poderia ser 6. Foi um passeio.
Então, assim, mostra como é o Campeonato Brasileiro. É muito difícil. Os adversários que o Palmeiras pega nesse início do campeonato são todos, com exceção, de repente, do Goiás, todos os outros são melhores do que o que ele enfrentou, por enquanto, na Libertadores. É a minha opinião. Então, eu concordo com o Fábio Luciano. O grau de exigência é maior no Brasileirão. Joga lá, joga cá, tem a viagem, tem que poupar jogador, tem que segurar ali. Então, tem dificuldade. O que assim, o resultado para mim, mais assim que chamou a atenção, foi perder em casa a boa equipe, trabalho do Dorival Júnior, Ceará, mas depois o Ceará emendou resultados ruins. Então, esse jogo, vamos lá, se tem 3 pontos, a gente já está falando outra situação. Sim. E assim, não está tá longe, são 6 pontos de diferença para o líder Corinthians, mas para um campeonato de pontos corridos, 5ª rodada, pelo time que o Palmeiras tem, pelo treinador que tem, pela consistência, né, pelo time sólido que a gente sabe que tem todas as condições de se recuperar. Então, não é Deus nos acuda, não. Mas não é o normal. Poderia, não é o líder, mas está ali com 9 pontos, né, mais próximo. Tudo bem. Olha aí, a tela feita pela nossa produção aqui mostra campanhas distintas. Na Libertadores, 4 jogos, no Brasileirão, 5. Na Libertadores, ganhou tudo. Barba, cabelo e bigode. Fez 20 gols, levou 2. Já no Brasileirão, só ganhou um jogo, que foi contra o Corinthians, 3 empates, 1 derrota para o Ceará. Aproveitamento 40%. Marcou 7 e levou 5 gols. E aí, Pascoalzinho? Mas eu acho que cada jogozinho foi perfeito, o Fábio Luciano também, né? Eles foram perfeitos na análise, porque cada jogo tem uma história diferente. Sim. O Palmeiras chegou muito comemorando no jogo contra o Ceará. Sim. Né? Vinha da vitória em cima do São Paulo, né? Campeão O título paulista e tal, chegou muito comemorando, né? Como eu digo sempre, foi a passeio pro jogo. E quando você vai a passeio, você não tá pronto para jogar. Então o Palmeiras foi a passeio naquele jogo e perdeu de pouco do Ceará. Perdeu de pouco, era para ser 5 ou 6. Como no Corinthians era para ganhar de 5 ou 6, perdeu de pouco. No jogo do Corinthians, o Corinthians teve problemas com os jogadores, deu um problema de gripe em boa parte do grupo. Sim. Teve aquela época, foi uma semana que ninguém deu entrevista no Corinthians, então ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele teve que mexer muito no time, o técnico do Corinthians, e tomou uma sapatada no Palmeiras, merecidamente, porque o Palmeiras passou por cima. Sim. Ponto. Agora, os outros jogos, o jogo do Goiás foi um lance, uma falta no goleiro. Saiu o gol do Goiás. Aí o Palmeiras vai recuperar no finalzinho com o Rony pegando na entrada da área para fazer o gol de empate. Aí vai no jogo contra o Fluminense, né? Esse jogo contra o Fluminense. Aí tá lá o jogo duro, o Fluminense marcando, ganhando 1-0. Qual é a melhor tática do Palmeiras, meu senhor? Qual é a melhor tática do Palmeiras? A defesa. A defesa que ninguém passa. Tá no hino. Linha a defesa do Palmeiras é uma defesa que se comporta bem. A defesa do Palmeiras não permite muitas finalizações ao adversário. Não é isso que a gente fala toda hora? Falamos isso aqui. Toda hora, então. É uma defesa que sabe se comportar. Sai Danilo da cabeça de área, sai o Danilo, fica o Zé Rafael de cabeça de área, muda os 2 laterais, muda na frente mais um centroavante, aí perde uma bola, o Murilo tá passando, o Murilo tá correndo pro meio campo e a bola tá vindo ao contrário. O zagueiro do Palmeiras. Esse é o primeiro... Agora vem. O que houve, Pascoal? Já. Quem? Ele não perdoa o Jorge. Não vai perdoar o Jorge por um bom tempo. Pai. Se é o Piquerez, não vou nem falar Piquerez. Se é o cidadão ali, ele jogava o você tá de brincadeira. Eu vi na Ponte Preta. Você tá de brincadeira. No derby lá contra o Guarani. Ali, o capitão era classe. O capitão era qualidade, habilidade. Não, mas ali era na bola, né? Mas quando precisava, chegava forte. Ele ia chegar na bola, doutor. Olha lá o lance lá, Pascoal. Não, vai ver. Não, olha só todos os lances do jogo aí. Mas o Jorge, então, vacilou. O Jorge, ele troca um cartão amarelo pelo gol do adversário. Não é minimamente possível isso no futebol. Ele vacilou, Jorge. Ele colhe a perna, João. Ele já está no compasso errado da corrida. Sim. É o primeiro ponto errado. Ele está no compasso errado da corrida. Segundo, na hora do choque com o adversário, ele tira a perna.
Ele tira a perna, ele troca uma falta, que poderia tomar um cartão amarelo, pelo gol do adversário. Aí o Caio Paulista entra sozinho, encontra 2 atacantes dentro da grande área, né? E quem que ele encontra? Os 2 melhores atacantes do Fluminense dentro da grande área. Então, aí o Cano foi lá e fez o L, mandou pra dentro. Sobrou o Cano e o Fred dentro da grande área. Molezinho pra sair o gol. Em algum lugar, em algum momento na carreira desse rapaz, ele esqueceu de jogar futebol. Ele começou bem no Flamengo, jogou bem no Santos. Muito bem. Muito bem no Flamengo. Falar no Mônaco não foi uma boa passagem para ele na Europa. No Santos já patinou. No Mônaco não mandou. Tá no Palmeiras e toda vez que ele entra... Vou citar um fato para você. Chance do Dudu também. Você narrou o jogo. Eu narrei o jogo. Qual jogo, Pascoal? É tanto jogo... Independente, Petroleiro e Palmeiras. Nós estávamos juntos, eu, você e o Zinho. Sim. 8-1 Verdão. Eu disse a mesma coisa. E o pior jogador do Palmeiras em campo foi ele. Ele não está bem no Palmeiras. Ele não está jogando bem. Não está bem. Se o Abel é capaz de recuperar o Jorge, se ele tiver essa possibilidade, pode ganhar um jogador. Mas hoje não dá, né, gente? Não dá minimamente para um jogador, um atleta profissional de futebol, não ir numa dividida contra o adversário. Se ele tem receio da contusão que ele teve no joelho, a gente tem que analisar todos os fatos. Ele não está legal, não. Ele não está no ponto para jogar. Olha a jogada agora, Pascoal. Agora O Caio Paulista passou, como diria aquele locutor, de passagem. Jorge Cury. O mestre Jorge passou de passagem. Vai ver aí, ó. Ele recolhe a perna. Ele recolhe a perna na hora do choque. E aí o que aconteceu? Um empate ao Cano. Vê se o Cano fica nervoso com a chegada na bola. Como é bom esse Cano, hein, rapaz? O cara mete o gol aberto. Empate no jogo. Eu sempre digo o seguinte, o futebol, ele tem... A marcação na área também estava errada. Tratando de Palmeiras. Primeiro porque o zagueiro passou... O Murilo está indo para frente e a bola está vindo para trás. Aí já tem um erro de posicionamento. É verdade. Segundo, o zagueiro, o Gomes... Dá o bote errado no meio. Dá o bote errado. Aí o Gomes tem que voltar na posição do Murilo. E aí tem que trazer o lateral para dentro. Aí o Mike tem que vir. Aí o Mike ficou com 2. É verdade. Eu vou tirar um conselho de amigo. Você sabe que você é meu amigo, meu irmão, né? Bloqueie o seu telefone durante a semana para você não conversar com o Vadinho da Tupi. Não vai ter jeito, já ligou hoje. Porque ele deixa você muito pilhado. Eu sei que ele liga para você, ele fica desabafando. Esse Jorge não aguenta mais. Eu tenho uma notícia para ele, hein? Tem? Ih, rapaz, O Jorge vai jogar. Vadinho da Tupi do céu. O Piquerez saiu com contusão. O Piquerez saiu mancando Então, ontem, provavelmente, contra o Altos vai ser o Jorge. Mas eu bloqueio o Vadinho da Tupi até o final de semana, porque o final de semana... Não só ele. E os caras da turma do amendoim? E você vai ter que bloquear uma galera, hein? Então, tem mais de 15 para bloquear. A galera fica em cima de você. Agora, João... É Juazeirense, hein, Zinho? O jogo do Palmeiras. O Flamengo é que joga com o Altos. Desculpa. Aliás, daqui a pouco... Perdão. Crise no Flamengo.